Bom, estou gravando oficialmente, então, boa noite para todo mundo. Obrigada por todo mundo estar aqui. Hoje a gente vai fazer um encontro um pouco diferente. A gente vai dar continuidade na próxima semana sobre alienação e separação, que é o ponto que a gente parou, mas a gente fez um breve intervalo para falar sobre uma temática super bacana e super interessante, extremamente importante para a clínica, e, ao mesmo tempo, também falar um pouquinho do lançamento desse livro, que está gratuito, aberto. A universidade ela tem uma verba para publicação, vinda da cultura, então todos os livros publicados pela universidade são distribuídos gratuitamente, tá? Porque não se pode cobrar duas vezes pela mesma coisa, correto? Então, se a universidade recebe para produzir, ela não pode, obviamente, vender. Eu deixei fixado aí o link do livro e a gente vai conversar um pouco sobre esse livro. Eu organizei e há algumas pessoas que estão aqui na sala, deixa eu ver se todas já entraram, se não entraram, vão entrando aos poucos. Fazer igual chamada de menino. Marcelo, tá aí? Estou aqui sim, Renata. Tá aí? Boa noite. Então, Marcelo, apresento para vocês o Marcelo, a gente vai conversar um pouquinho com ele também. Deixa eu só mudar aqui a grade para eu conseguir ver vocês e pegar os nomes aqui direitinho. A Luami tá aí? Deixa eu ver se o Luami já entrou. Luami ainda não entrou, daqui a pouco está entrando. Está entrando nesse momento, ó. Falei Luami, ela entrou. A Luami que entrou agora. Oi, Luami. Tudo bem? Ó, quem mais? Então, quem está nesse livro comigo? Marcelo, a Luami. Luami fala oi. Olá! A Luami, que vocês, quem está nos grupos de supervisão, já conhece a Luami, porque ela é secretária da Travessia Psicanalítica, psicanalista também, psicóloga e secretária da Travessia, trabalha doidada, ela que coloca os vídeos no YouTube e fazem todas as comunicações com vocês. Agora vocês conhecem a carinha, ó. Agora vocês têm a pessoa que, por detrás do WhatsApp, né, Luami? Além da Luami também, a Maria Eduarda. Maria Eduarda está aí? Oi, Renata, estou sim. Oi, Maria Eduarda. Joia, Madu, como é que você está? Bem. A Carmen, que falou que vai entrar um pouquinho atrasada, então daqui a pouco eu falo dela, e a Nádila. E aí, Nádila, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, sim. Bora começar, então? O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre esse assunto que eu particularmente acho de extrema importância, que é o sujeito na contemporaneidade. O livro, o título quem deu a ideia do título foi o Marcelo, que está aí, vocês já conheceram, que é esse O Pai Tá Off, a gente brincando sobre essa, não digo queda, mas declínio, né? O declínio do nome do pai. Todo mundo sabe que o nome do pai é um conceito importante aí na psicanálise, e a gente brincando do declínio do nome do pai, surgiu essa brincadeira aí do pai tá off, e os impactos, então, da contemporaneidade sobre o sujeito. A capa é de uma artista plástica aqui de Goiás, ela mora em Goiânia, chama Patrícia, ela já fez capas de vários livros, do Wesley ela já fez de 3, né? E esse agora aqui meu, uma artista plástica que eu gosto muito, esse quadro chama Asylum, e eu acho que vocês devem ter percebido por que chama Asylum, né? A ideia ali de internos, tirando da boca determinadas palavras que não podem fugir, mas também não podem ser entregues, né? Esse quadro, que eu, inclusive, eu tenho na parede da minha casa, esse quadro, porque eu comprei o quadro, obviamente, que faz aí essa tela, que é também a capa desse livro. Então, eu vou tirar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, e eu poder vê-los melhor. O que a gente vai conversar hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre esse sujeito na contemporaneidade, e depois a gente vai falar sobre alguns temas que a gente resolveu trabalhar para pensar esse sujeito na contemporaneidade. E o livro está disponível aí no link, é só vocês baixarem. Se preferir ler, tipo, no Kindle, também está no Kindle, também gratuitamente para quem prefere ler no Kindle, e aí no PDF. Então, a gente dividiu em 5 temáticas, que a gente passou um ano conversando e trabalhando sobre essas temáticas. Sobre o real no século XXI, sobre a questão da internet e os efeitos da internet na vida do sujeito, que foi
no meu debate aí com o Marcelo. Com a Luani, a gente trabalhou algo que, para mim, foi um grande desafio, porque a Luani, ela já conhecia algo aí relativo ao texto bíblico, eu conhecia a Torá, ou seja, e aí a gente foi até a Torá, inclusive a Luani vai explicar um pouquinho sobre isso, sobre o mito do Adão e Eva, e sobretudo, a Eva como uma figura mítica e os impactos desse mito que foi construído há 2000 anos e que incide ainda na contemporaneidade. A Maria Eduarda trabalhou a questão do corpo, o corpo em transbordamento e o excesso do gozo na contemporaneidade, inclusive sobre a questão dos procedimentos estéticos e excesso de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. A Carmen trabalhou, porque esse trabalho foi feito no pós-pandemia, né, sobre a questão da adolescência e as violências na escola, sobretudo a partir do grande aumento que nós tivemos de incidentes, entre aspas, incidentes não é uma palavra boa, mas de atentados dentro das escolas mesmo, de alunos que voltam para as escolas. Nós nunca tivemos o número que nós estamos tendo de atentados e ameaças de atentados em escolas, como a gente está tendo depois da pandemia. E a Nájila trabalhou com a questão do envelhecimento. É autorizado envelhecer na contemporaneidade? Acho que, inclusive, eu tenho agora uma que está escrevendo sobre aquele filme Substância, dando continuidade a essa questão aí, se é autorizado envelhecer ou não. Então, já dando uma continuidade para essa conversa aí que a Nájila começou, sobre como é que é. E vocês percebem que todos esses temas dão notícia dos excessos na contemporaneidade, dos impossíveis da contemporaneidade, dos atravessamentos. Então, para que lado que a gente foi nessa conversa? Primeiro, a psicanálise, quando ela foi fundada, né, ainda ali no século XIX, passagem para o século XX, e quando o termo psicanálise foi criado pelo Freud em 1896, ele cria o termo em 1896, funda a psicanálise em 1900, e ele tinha uma proposta nessa história. A relação da psicanálise com a cultura sempre esteve presente. Inclusive, a própria neurose, como a gente diz, ela é um produto da cultura, ela é um resultado da cultura. Isso significa que as manifestações da neurose não serão as mesmas na época do Freud e hoje em dia. Não serão as mesmas, porque se a neurose ela é um resultado da cultura, à medida que a cultura sofre modificações, as manifestações da neurose também. As manifestações, os fenômenos no corpo, os fenômenos do pensamento, os fenômenos das relações, tudo isso sofre alterações. Então, veja, o termo psicanálise ele foi criado lá em 1896, ele estava relacionado diretamente a esse novo tratamento que o Freud inventava. E por que ele era tão novo? Porque era a primeira vez que o foco central não era o médico, e sim o paciente. O foco central do tratamento não era o que o médico tinha de saber sobre o paciente ou de algo que ele fosse aplicar ao paciente. Era a primeira vez que alguém propunha um método em que o médico se recolheria na sua insignificância, digamos assim, e quem ia abrir a boca e produzir um saber sobre si era o analisando. Olha que coisa doida, olha que coisa genial ao mesmo tempo. E que coisa necessária nos nossos tempos de hoje, porque ainda nós temos, nas áreas, de modo geral, da saúde mental, uma enorme dificuldade de se recolher na insignificância de não saber e deixar com que o sujeito produza um conhecimento sobre si. Afinal, a vida é dele, só ele pode produzir. Então, esse novo método, que através da relação transferencial viabilizaria um tratamento, a partir da investigação do inconsciente, essa foi a grande novidade. Mas agora vamos dar um salto. O que acontece 120 anos depois? O que acontece depois de mais de um século com a psicanálise? Nesse percurso desse um século, teve também os pós-freudianos, por exemplo, Lacan, que é com quem a gente vem trabalhando aqui nesse grupo regularmente. O Lacan, por exemplo, aonde o Freud falava da investigação do inconsciente, o Lacan propõe uma investigação sobre o sujeito. Ele propõe o conceito sujeito, o sujeito como efeito de linguagem, inclusive, no lugar do conceito de inconsciente freudiano. Bom, temos
Tendo, então, essa localização do inconsciente e o inconsciente como sendo algo que eu investigo a partir do dizer sobre o analisando, o que acontece com esse dizer na contemporaneidade? A gente tem alguns textos, a Vera Lúcia, por exemplo, uma psicanalista, ela fala da contemporaneidade está completamente atravessada por sintomas mudos. E aí é curioso, porque o sujeito, ele existe à medida que ele fala. O sujeito, ele existe à medida que ele, como efeito de linguagem, nos dá notícia da sua existência entre os significantes. Se a gente tem na contemporaneidade a manifestação de sintomas mudos, como localizar esse sujeito nesses sintomas mudos? E quais são os sintomas mudos? Sobretudo os sintomas do excesso. Hoje, inclusive, na postagem que eu coloquei no Instagram, eu até apontei um pouquinho para essa questão dos sintomas mudos. Deixa eu ir lá na postagem, não sei se vocês deram uma olhadinha, eu coloquei um Pac-Man, o come, 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 come. Mas o que seriam esses sintomas mudos da contemporaneidade? Esses excessos todos que a gente está colocando, os excessos de procedimentos estéticos, os excessos em relação à violência nas escolas, os excessos em relação ao uso de telas, os excessos em relação a diagnósticos, os excessos em relação à medicação. A palavra excesso talvez seja uma palavra da contemporaneidade que talvez marque mais precisamente. Veja, esses excessos todos vão se impondo de forma tão maciça que não resta espaço para o sujeito advir. Esse sintoma mudo que silencia o sujeito é justamente essa formação maciça que não permite os espaços entre significantes aonde a gente consegue localizar minimamente o sujeito. Bom, e aí o que acontece hoje na contemporaneidade? E aí eu queria ir lendo e comentando um pouquinho disso que eu escrevi na introdução, que eu particularmente achei gostoso de escrever, e eu queria compartilhar com vocês. Olha só, então, definindo um pouco esse lugar do sujeito, vamos falar um pouquinho sobre a contemporaneidade. Vou até projetar aqui esse pedacinho. Estão enxergando bem ou está pequeno? Deixa eu aumentar um pouco. Melhor? Queria ler alguns pedacinhos aqui com vocês. Veja, então, estou aqui, ó. Definindo o sujeito, vamos definir a contemporaneidade. Pode estar. Quer que aumente mais? Por favor. A gente pensa que está. Vamos ver aqui. E agora? Pronto. Deu? Acho que ficou maior. Deu. Então, olha só. Tô aqui, ó. Definido o sujeito, vamos definir a contemporaneidade. Podemos constatar, sem grandes dificuldades, que o século XXI é marcado pela busca desenfreada dessa satisfação imediata. Por isso, tantos excessos. Essa busca desenfreada, eu acho que ela nem é mais um enigma para a gente explicita e vê muito claramente. E pela modificação radical da relação do sujeito com o tempo. O tempo, na atualidade, se tornou sinônimo de urgência e velocidade. O imediatismo se impõe como uma das marcas da cultura contemporânea e pode ser observado nos nossos consumos, na relação com o corpo, na relação com as pessoas, na relação com o trabalho. É curioso porque até o momento de análise, a gente estava conversando agora há pouco num grupo de supervisão, sobre pessoas que vão para análise e enquanto estão fazendo análise, estão mexendo, por exemplo, no Instagram, fazendo compras ou até trabalhando enquanto estão fazendo análise, que não faz o menor sentido. Porque, teoricamente, o momento de análise é um momento em que o sujeito deveria ficar ali, de algum modo, disponível para essas construções adivinas do inconsciente, disponível, gastar aquele tempo, gastar aquele dinheiro, gastar aquela libido para a investigação das suas questões que lhe geram sofrimento e que levaram ele para análise. Mas olha que coisa doida da contemporaneidade. Vi que vocês já colocaram no chat que tiveram já pacientes que fizeram isso. Está acontecendo demais. E não é só com adolescentes em atendimento online, não, mesmo com adultos. Isso não é uma marca interessante da contemporaneidade? Veja, é como se a gente precisasse aproveitar o tempo de tal modo que, na verdade, a gente não tem tempo para nada.
As pessoas estão exauridas, estão fadigadas, não sabem nem descansar. Elas se entretêm na tela, elas descansam na tela, elas fazem análise na tela, trabalham na tela, e de repente, ao final do dia, estão completamente esgotadas, completamente exauridas pela própria dinâmica do tempo. Continuando aí, veja, podemos verificar tal imposição de intensidade e velocidade na contemporaneidade, da contemporaneidade na nossa vida cotidiana. Por exemplo, a alimentação, o consumo de superprocessados e fast foods, o serviço de entrega em tempo recorde, o mercado de trabalho com a virtualização das empresas, inclusive isso parece uma coisa boa por um lado, e pode ser, mas no final das contas, uma vez que você pode acessar a sua planilha de trabalho o tempo todo, muitas pessoas se flagram perdendo o sono 2, 3 horas da manhã e aproveitando, já que eu perdi o sono, deixa eu aproveitar e colocar o trabalho em dia. Olha que loucura, que tal deixa eu aproveitar para descansar e deixar o trabalho para o horário do trabalho? Na educação, com a progressiva redução da carga horária exigida para os cursos de graduação, aqui eu cito, inclusive, o próprio curso de psicologia. Quando eu fiz psicologia, o meu curso tinha 7.600 horas. O curso de psicologia hoje tem 4.000 horas no máximo. Ou seja, até os cursos têm que ser menores, mais enxutos, mais rápidos, ficar cada vez menos tempo, perdendo tempo estudando. Olha que coisa curiosa. Nas relações sociais e amorosas, com a plataformização das formas de conhecer, conversar e se relacionar, estatisticamente hoje, 70% das pessoas que se conhecem para futuros relacionamentos amorosos se conhecem na plataforma, não se conhecem mais em outros, com 30% em outros contextos. O modo de consumir e comprar com dezenas de apps de lojas no próprio celular, então você já quero comprar um tênis, eu não preciso me organizar para ir até uma loja e, de repente, eu mudo de ideia no meio do caminho e desisto de comprar o tênis. Não, eu posso, enquanto estou fazendo a análise, comprar um tênis no aplicativo que já tem no celular. O que faz com que o consumo se torne ainda mais desenfreado, porque não tem um tempo de elaboração. Eu pensei, eu bati o dedo e eu comprei. Então, as formas também de lazer, fazendo maratonas de streaming, por exemplo. As pessoas não dizem mais que assistiram uma série, elas dizem que elas consumiram uma série ou maratonaram uma série. Então, a própria série, que antes seria um produto da cultura, hoje se torna aí um produto de consumo. Agora, aonde que vai me deixando mais preocupada? De modo menos evidente, porém extremamente nocivo, a gente percebe que essas marcas da contemporaneidade também vão imprimindo as marcas na saúde mental. Então, tudo isso que a gente falou da comida, do trabalho, da educação, dos streamings, vamos assistir isso agora na saúde mental? O sujeito na contemporaneidade tem buscado cada vez mais aplacar o seu sofrimento psíquico, por exemplo, a partir de aplicativos de inteligência artificial que atendem ele a qualquer momento. Vocês sabiam que existem aplicativos de terapia, digamos assim? Ou seja, que prometem te escutar a qualquer hora do dia ou da noite. O sujeito parece supor que tais desabafos catárticos, essa coisa de vomitar ali com uma inteligência artificial, só lembro daquele filme Her, da Scarlett Johansson, tá? Você desabafar, vomitar informação, como se esse desabafo catártico e sem elaboração pudesse restaurar suas condições emocionais, pudesse aplacar seu sofrimento. Não, só piora, e vai protelando, e aumentando, e virando uma bola de neve. Então, entretanto, desde a fundação da psicanálise com Freud, já sabemos que os efeitos da catarse são apenas rasos e provisórios, não resultando em modificações profundas ou duradouras e, consequentemente, levando ao agravamento do sofrimento, que seguirá sendo negligenciado diante de um falso e ilusório tratamento. Então, a gente tem, na saúde mental especificamente, isso me preocupa enormemente, a oferta de tratamentos ilusórios que aplacam muito momentaneamente, através de catarse, de descarrego, ali uma certa ansiedade, um certo mal-estar momentâneo, mas que negligenciam e vão piorando e agravando o problema.
Essa parte foi uma aí, já é minha provocação com a área da farmacêutica. Se ficarem ofendidos os farmacêuticos, as indústrias farmacêuticas, me perdoem, não me perdoem, mas eu quis fazer uma pequena provocação. Então, outra preocupante marca da contemporaneidade sobre a saúde mental é o aumento de diagnóstico e consequente medicalização. Até porque o saber médico entende ainda o transtorno mental como uma doença, o que está completamente equivocado, e para cada doente, um remédio. Para cada doença, um tratamento. E tratamento para médico é remédio. Esse talvez seja um dos pontos mais graves, que o aumento de diagnóstico esteja amarrado à medicalização. E então, continuando, a medicalização do sofrimento para todas as idades, inclusive os bebês estão sendo medicados. Cada queixa tem encontrado rapidamente encaixe em algum ou muitos diagnósticos e, consequentemente, prescrições medicamentosas. Essa equação, queixa, diagnóstico, prescrição, tem sido frequentemente repetida sem rigor, sem elaboração e sem crítica. Temos assistido um assustador aumento de diagnósticos, da medicalização, do surgimento de práticas que prometem soluções mágicas e momentâneas para cada mal-estar. Estamos avançando cada vez mais para uma indústria farmacêutica voltada fundamentalmente para sanar o mal-estar da existência humana. As farmacêuticas e, consequentemente, os médicos, munidos de seus bloquinhos de receita e suas canetas rápidas, ou de suas plataformas de prescrições eletrônicas, que prescrevem de modo ainda mais rápido e fácil, num clique, têm oferecido medicações para todas as funções do eu. Temos remédio para dormir, para acordar, remédio para comer e para parar de comer, remédio para transar, para estudar, para lembrar, para sorrir, para acalmar, para esperar. Na contemporaneidade, parece haver um mercado disposto a vender a promessa de uma existência sem sofrimento, como se fosse possível, com medicação específica para cada mal-estar da condição humana e da existência. Veja, o que é, então, essa nossa conversa de hoje? Eu vou tirar aqui, que eu só queria ler esse trechinho que eu particularmente fiquei bastante feliz de escrever. Quando a gente escreve um trechinho e a gente gosta, tá? A gente faz essa coisa meio exibicionista de mostrar, tá? Porque só quando você escreve uma coisa, você fica feliz, fala assim, nossa, eu gostei tanto de escrever esse negócio. E eu fiquei imaginando os bloquinhos rápidos dos médicos, um monte de remédio ali, e agora você nem precisa do bloquinho mais, você tem um aplicativo, né, para fazer receita e mandar receita online. Então, veja, o que é aí essa provocação que a gente fez? Essa provocação é que, ao invés da gente constatar que a contemporaneidade provoca adoecimentos e ficar estagnado diante disso, ou nomear / medicar isso, e se a gente repensar um pouco a posição do sujeito diante desses impactos, para que os impactos não atravessem do mesmo modo? Ora, a subjetividade está aí, está posta. A inteligência artificial existe, não vai voltar atrás. As telas existem, não vão voltar atrás. Mas a gente não pode repensar? Por exemplo, quando no próximo ano a gente está aí repensando a questão das telas nas escolas, não somos nós repensando o impacto das telas sobre as crianças? Quando a gente, por exemplo, pensa, algumas medicações, elas saem da cadernetinha branca para a cadernetinha azul, por exemplo, o Zolpidem. Não é, de algum modo, uma reelaboração? Olha, deu merda aqui, vamos voltar um pouco. A proposta aqui é que a gente constate os efeitos da contemporaneidade, mas possa repensá-los. Então, vamos conversar agora sobre cada capítulo que a gente foi pensando. Vou começar, inclusive, pelo do Marcelo, que é o que nomeia o título do livro, né? O capítulo do Marcelo é O Pai Tá Off, o real no século XXI, a internet e os seus efeitos na vida do sujeito. Todos os capítulos foram escritos nesse nosso jogo, em que cada um fala, eu quero escrever sobre isso, então Marcelo, Loni, a Madu, a Nádia e a Carmen, me procuraram e falaram, olha, eu queria escrever sobre isso. Falei, então vamos sentar e conversar. Então são sempre textos nesse diálogo
nesse debate, nesse embate, nessa brincadeira de ir e vir até que o texto se dá por pronto, né? Ele se dá por pronto depois de muita briga, depois de muito embate, mas é divertido o embate, né, Marcelo? E eu queria, então, chamar o Marcelo, eu vou pedir para ele falar rapidamente do capítulo, e depois vou fazer algumas perguntinhas, e vou pedir para vocês também fazerem perguntas, tá, Aparecida? Eu vou passar aqui primeiro para falar um pouquinho sobre os capítulos, e a gente volta, então, fazendo algumas perguntas sobre cada capítulo, sobre cada parte. Então, Marcelo, me apresenta um pouquinho esse O Pai Tá Off, o Real no Século XXI, a internet e os efeitos na vida do sujeito. Me fala um pouquinho sobre este capítulo. Bom, gente, boa noite, né, para todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de ter participado da produção desse livro. E, bom, né, o que eu quis pesquisar, qual que foi a intenção com a minha escrita, né, de entender realmente os efeitos do sujeito, né. Então, eu busquei com a Renata, né, de compreender, né, o que a internet tem provocado de efeitos no sujeito, nesse contemporâneo, né? Tanto na via de quem tem acesso à internet, quanto de quem não tem. Então, a ideia era entender o real, né? O que real que é esse que a gente está falando hoje? E eu acho que foi muito disso que a Renata falou nessa introdução, né? E foi basicamente isso. E, Marcelo, me diz uma coisa, se o pai tá off, quem que tá on? Então, já pegando de gancho com o que você falou na introdução, né, Renata? Quem está on é a nuvem, o algoritmo, né? Porque se esse pai está em declínio, é porque a gente está cada vez mais imerso, né, nisso que a gente está chamando de nuvem aqui, né? Criou-se uma metáfora, né, que coloca a metáfora paterna em declínio, né? E o que é essa nuvem? Essa nuvem é esse espaço, né, onde a gente compartilha das nossas vidas, redes sociais, onde a gente trabalha no online, quando a gente pede, tipo, uma comida no fast food, igual a Renata tinha mencionado, isso tudo, né, faz parte da nuvem. E quem opera em meio a essa nuvem é o algoritmo, né, que nada mais é do que um cálculo matemático que se faz para chegar no resultado. Então, quando eu falo que o algoritmo é que está on, né, eu estou querendo dizer que o nosso referencial, né, de significantes vem por meio, tipo, desse espaço digital, né, dessa virtualização, né, que a gente cada vez mais tem sido inserido. Então, é mais por aí, né? E eu acho que essa virtualidade toda, né, que a gente tem vivido, tem tido seus efeitos aí no sujeito, né? A maneira como a gente está interpretando a realidade. E, bom, eu acho que é isso. E é interessante, Marcelo, a gente pensar o quanto, com essa questão do algoritmo, e eu acho que isso até conversa com o que a gente vai falar no segundo capítulo, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, será que é o algoritmo que aprende sobre nós, porque nós demos a priori um material, ou será que a gente já chegou num ponto que o algoritmo nos molda, porque ele nos dá o material para pensar? Né? Então, assim, meio quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas seria interessante a gente pensar um pouco nisso, porque a gente fala muito que o algoritmo vai aprendendo sobre a gente e vai oferecendo para a gente aquilo que a gente já quer e nem sabia, né? Então, se eu fico aqui do lado do celular, brinco sempre, né? Falando Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu, daqui a pouco aparece viagens para Machu Picchu para eu comprar. Sim. Mas, por outro lado, e se a gente já estiver numa relação tal com a internet, com o algoritmo, de que ele não é mais só leitor, mas também produtor, né? Se ele já não está só lendo, mas também criando aqui o meu desejo, interferindo no meu desejo. A gente tem que pensar também que há uma relação de poder por trás, né? Então, corporações como a Meta e a Google, ela tem corroborado, né, para a construção, para onde o nosso desejo vai ser orientado. Né? Tipo, então, assim, há um filtro também, quando a gente fala em algoritmo, do que vai chegar para a gente, do que não vai. Né? Então, por mais que a gente está ali, né,
igual a Renata citou o exemplo, Machu Picchu. Tem coisas que o algoritmo ali também não vai, tipo, trazer pra gente. Então, há uma relação de poder por trás disso também. E interessante pensar quem se beneficia, né, Lena? Lena? Oi, desculpa, a gente não vai abrir o vídeo porque realmente a internet está muito ruim. A minha questão é o seguinte, se a gente está pensando em repensar os efeitos, a gente também tem que pensar na agência, né? Essa discussão de quem está, né, esse jogo de poder é uma discussão muito importante nesse momento, porque se fala de IA generativa, né? Então, quer dizer que está se pensando, inclusive os donos das Big Techs, quem produz os algoritmos agora, estão colocando aí a possibilidade de existirem algoritmos que geram eles mesmos os seus algoritmos, né? Então, existe uma perda de agência. Se antes, digamos, na modernidade avançada, né, no capitalismo avançado, a gente poderia até pensar mais ou menos quem eram os agentes, né? Atualmente, até aqueles nossos clássicos agentes, os bilionários, aqueles que detêm os meios de produção, não são mais tão claros, e eles mesmos estão com medo de perder essa agência. Então, até que ponto a gente tem alguma possibilidade de agir sobre esses efeitos? Tanto que a gente está, a Lena, a Darquila, a Alexandra, eu e o Wesley, os 5 doidos, estão juntos debatendo, né, Lena? E escrevendo o próximo livro aí, justamente em torno dessa questão. Inclusive, quem vai dar continuidade a essa coisa das Big Techs aí, Marcela, a Lena que está puxando essa Que legal. Antropologia, justamente puxando esse gancho. É fundamental, né, Lena? O que acontece a partir daí? Diga, Lena. Isso, inclusive, porque a gente está vivendo um momento muito único, né? Que quando a gente fala da aceleração, a gente está falando de um PG mesmo, né? A gente está vivendo uma mudança, que aí eu tenho 50 anos, né? Eu realmente eu sinto que eu vivo em outro mundo, né? Daquele que eu nasci hoje é outro, né? E essa mudança é de uma aceleração, né, eu até chamo dessa uma exponencialidade, né, da mudança, né, do que é excepcional disso que a gente chama o real mesmo, né, e eu vejo aí escorrer entre os meus dedos essa ideia de agência, né, do que de fato é possível fazer. Então, e a gente vive, né, o que a gente considera também um antropoceno, né, então são mudanças, são colapsos encadeados. Então, eu estou muito atravessado por essas questões, mas essa ideia de que existe aí uma possibilidade de agência, né, do que a Renata falou, de repensar os efeitos para fazer fazer uma diferença, é o que me move, né, é o que eu estou aqui querendo trabalhar com vocês, e estou muito feliz de estar discutindo com você. Eu quero conversar mais com você depois, então, Marcelo. Certinho, me chama depois no privado. Tá bem, obrigada. E aí, dando continuidade a essa coisa do que impacta o quê, a gente foi lá na origem, né, Luane? Aí a gente foi longe, a gente falou assim, quer saber, já que a gente está aqui falando do século XXI, vamos voltar 2.000 anos, vamos voltar 2.000 anos e pensar, será que é o primeiro poder que, de algum modo, nos dá notícias de como a gente pensa, de que molda o nosso desejo, de que atravessa o nosso funcionamento, ou será que isso que a internet faz hoje, a gente já assistiu em outras épocas? E aí resolvemos brincar de voltar 2.000 anos. Luami, conta sobre o nosso retorno a 2.000 anos. A Luami resolveu analisar o mito de Adão e Eva, ó. E os impactos deste mito na contemporaneidade, esse mito que atravessa 2.000 anos, e está aí no texto do funcionamento das pessoas. Luami, fala um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Eu acho essa uma pergunta quase impossível, Renata. Eu vou aqui me propor um trabalho bem árduo, porque realmente, assim, como que a gente vai pensar a contemporaneidade pegando um mito de 2.000 anos atrás? O que isso tem a ver com as mulheres de hoje? Porque a perspectiva desse trabalho é pensar o percurso de Eva na narrativa, mas também essa questão da divisão sexual. Eu acho que todos conhecem o mito Adão e Eva, eu suponho que sim, porque é um mito bem popular aqui e em toda parte do mundo, assim, basicamente. Mas, em resumo, é um mito que vai contar a história do princípio do mundo, a Gênesis, como que foi criado o mundo
os animais, tudo que habita no universo, inclusive o homem e a mulher. E aí, a perspectiva assim, que eu pensei foi como que é colocado dentro da narrativa a criação do homem e da mulher, e se existe uma espécie de espelhamento ou de pontos em comuns ainda hoje na contemporaneidade nessa questão de gênero. Tem alguma coisa que é marcado, que ainda você escuta na clínica enquanto uma posição similar? E o percurso que a gente vai fazendo nesse texto é que sim, assim, é possível escutar na clínica ainda hoje algumas reverberações desse mito, como, por exemplo, e que a gente já indo para o final do capítulo, nas mulheres devastadas, assim, né? Devastadas dentro de uma posição que é um sofrimento, aí pegando a teoria lacaniana, um sofrimento fálico, né? Assim, na verdade, para além do falo, né? Mas que na verdade, vai para esse lugar de que não se sabe muito dizer sobre, assim, que falta palavras, que falta um pouco desse simbólico para dizer. E aí é um sofrimento que ele está articulado às mulheres, né? Mas aí, voltando um pouco para a questão do mito e a posição que a mulher Eva ocupa no mito, e que daí eu acho importante, porque a hipótese do trabalho é que a Bíblia não descreveu o homem e a mulher a partir da experiência, ela os inventou simbolicamente. Então, tem algo de simbólico nessa construção do feminino e do masculino, do homem e da mulher, e que a gente consegue ver, não só, isso aqui estou dizendo não só para quem está na clínica, mas qualquer pessoa aí do cotidiano. Acho que quem nunca escutou dizendo, isso é culpa de Eva que comeu a maçã, assim, as mulheres têm que sofrer mesmo, porque foi Eva que induziu a isso. Então, tem um certo... uma certa consequência a partir ali da queda de Eva e dessa coisa dela ter comido a maçã e ter proposto para Adão também comer, e que é bem marcado os lugares sociais. E aí eu queria até ler uma parte aqui em que descreve muito bem isso, né? Porque daí tem a queda deles lá, eles saem do jardim do Éden, acaba-se o paraíso e entra, então, uma posição em que a divisão sexual, e que também vai para a questão da divisão do trabalho, porque para o homem ficou essa questão de arar a terra, de sustentar, e para a mulher ficou dar à luz com dores e esse sofrimento físico, né? Então, e a gente pensando em psicanálise, pensando, por exemplo, a questão da histeria, que é essa coisa que vai para o corpo, não é à toa, né? A gente tem marcadores sociais que são simbólicos, signos culturais que estão aí há 2000 anos e que se apresenta ainda hoje na contemporaneidade. É até curioso, a provocação que a gente faz aí também é de se lembrar que a mulher não existe e o homem não existe, tá? O masculino, a feminilidade, a masculinidade, elas são construções culturais. Agora, quando que essas construções foram feitas? Bom, no Ocidente, o que a gente foi localizando, a gente foi procurando, né? Qual que é o primeiro texto que é de uma certa localização que deu uma certa nomeação do que é o homem e do que é a mulher. Localizamos ali naquele mito, no Ocidente. Claro que existem outros mitos em outras regiões. E aí, eles descrevem? Não, eles não descrevem, eles constroem. Então, não é um mito que vem descrever o que está dado biologicamente, porque não tem um dado biologicamente. É uma construção a partir de um texto que se tornou uma espécie de verdade. Mas aí, até brincando com o vídeo que a gente colocou ontem, eu e o Wesley, a gente falou, a partir dos paradigmas do gozo, a verdade, ela é irmã da impotência, né? Ou seja, se a verdade é irmã da impotência, ali onde alguém diz, eu carrego a verdade, procura a impotência que ela está ali escondida por detrás daquela verdade que a pessoa brada com tanta força. E uma das verdades é a suposição de que existe uma determinação do que é um homem e do que é uma mulher. E, na verdade, é uma construção. E impacta na contemporaneidade? Sim, impacta, porque uma das coisas que as pessoas vêm fazer em análise é justamente desconstruir essa fantasia que chega enrijecida, inclusive sobre o seu papel social,
sobre o lugar de ser homem ou ser mulher, por exemplo, cis, trans e etc., para poder construir um lugar possível, já que o lugar que foi dado, vez por outra, é justamente o lugar que gera tamanho sofrimento, tamanho mal-estar. Diga, Raquel. Você fechou o microfone, abre de novo. Aí, abriu. Abriu? Abriu, Estão pode me falar. ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite a todos, eu sou Boa Raquel. Eu sou um peixinho fora d'água com muita vontade de mergulhar fundo. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo e fiz meu mestrado na USP na área de história, artes, arquitetura, e me especializei em grafite, em comportamentos urbanos, e por aí foi, né? E nesse tempo todo de atuação, principalmente docente, eu tenho me deparado com situações que envolvem a psicanálise em diversas escalas, que é como a gente fala na arquitetura, desde a escala do objeto, a escala do homem e a escala do urbano, né? São situações em que a psicanálise vai permeando e ela está em todo lugar, né? E aí surgiu essa necessidade de fazer essa pós e entender como que esse universo psicanalítico ele permeia e ele vai do micro ao macro em grandes velocidades, assim, né? A gente fala sobre arquitetura hostil, sobre arquitetura, né, a arquitetura hostil das cidades, que são anti-mendigos, ao mesmo tempo, são os conflitos da criação, né, porque a arquitetura, ela mexe com criar, e criar dói, porque o criar é pessoal, o criar vem de dentro do seu pensamento, e desapegar dessa criação é desapegar de uma coisa que é seu, porque ela não te pertence mais. Então, eu vivi muitas coisas a respeito disso, e a psicanálise, ela tem permeando muito a minha vida profissional. É por isso que não dá, né, Raquel? Quando o Breton ele fala, fala assim, você pode até não concordar com muita coisa da psicanálise, mas o fato, não só Breton, você tem vários outros os surrealistas que apontaram isso, mas você tem um antes e depois de Freud, um antes e depois da psicanálise. Exatamente. Apreciou a literatura, a arquitetura, a sociologia, a história. É difícil um campo de pensamento que não foi atravessado pela questão do inconsciente. Assim como a psicanálise precisa se reentender a partir de novos tempos, novas tecnologias, novas situações, a arquitetura também precisa se entender a partir de novas tecnologias, de novas propostas de interação humana. A pandemia foi um grande desafio para a gente, né? Como assim as pessoas não vão se relacionar mais? E os espaços públicos, né? Como eles vão dar continuidade a tudo isso? E eu não sei se vocês viram, não sei se vocês chegaram a falar, porque eu entrei atrasada, uma coisa que eu achei muito, muito, muito bonita, e que amarra a arquitetura e a psicanálise e várias outras áreas, que foi a experiência da Tamara Klink na viagem dela no Sardinha, em que ela passou o inverno com o barco dela preso na neve, e ali era ela com ela mesma. Então, ela separava os cadernos de escrita dela, o que ela escrevia para o outro, o que ela escrevia para si mesmo e o que ela escrevia para postar. Porque são diálogos diferentes, ela sozinha, absolutamente sozinha, na neve, no meio do nada, e ela narrando essa situação. E essa situação, ela envolve exatamente a relação com o espaço físico, que estava tirando ela de um determinado contexto urbano, social, em que ela sempre viveu, e esse espaço físico que mediava tudo isso, ele volta e ela vem para dentro da mente dela para tentar se salvar. Ela Então, se salva dentro da mente dela. E, Raquel, é justamente isso. Veja, a gente pode fazer conexões com todos os campos e é necessário que se faça.
com a arte, com a literatura, com o mito, tanto que o próximo tópico, e aí eu vou inclusive para o próximo capítulo já nessa sequência, veja, o que a gente falou sobre a mulher, sobre a construção de um feminino, sobre a invenção, né, e lembrando, a nossa hipótese no capítulo que a Luami, que eu e a Luami escrevemos juntas ali, foi a hipótese, não é que a Bíblia descreveu o homem e a mulher a partir da experiência, mas que a Bíblia inventou simbolicamente. Agora, essa invenção da mulher, tão ressaltada a questão do corpo que dói, do corpo que pare, né, Luami, do corpo fadado às dores, e fundamentalmente tão em torno do corpo, e a construção do masculino tão em torno do trabalho, desde ali dessa mitologia, não que isso é uma verdade à medida que possui uma impotência por detrás, que é aquilo que a gente estava falando. Isso nos leva a... Então, peraí, se o corpo, ele tem por excelência esse lugar desde essa primeira construção, talvez por isso esse corpo transborda, não é mesmo? Talvez é justamente por isso que... E aí a gente vai para esse terceiro capítulo, que né, Madu? O corpo em transbordamento e o excesso do gozo na contemporaneidade. Então, se o corpo se torna tão essencial, o que acontece com o gozo? Madu, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse corpo em transbordamento. Boa noite a todos. Então, a proposta do trabalho que a gente desenvolveu, e inicialmente o que eu tinha pensado e que eu levo para a Renata, é que tinha algo que eu achava curioso no excesso das pessoas realizarem os procedimentos, e tipo assim, tô pronto pro próximo. Isso foi uma das falas que eu ouvi e que me levou, tipo, a pensar sobre isso. Tô pronto, tipo, tá doendo muito, o corpo tá doendo, mas tô pronto pro próximo procedimento. E qual que é o limite nisso? Existe algum limite? E aí é isso que a gente vem trazer, qual que é essa discussão? Por que hoje esse corpo está em excesso, um corpo que entra em evidência, um corpo muito mais visto, um corpo que muito mais cuidado, e quantas coisas hoje temos que entra no hall que seria saúde. Estou fazendo isso porque é saúde. Mas será que é mesmo saudável todos esses hábitos? O que seria a saúde nisso? Onde que entra o bem-estar nisso? E essa é a proposta que a gente vem trazendo nesse capítulo. E partir dessa exacerbação do eu ideal, dessa fantasia, assim, dessa busca por esse eu ideal que parece insaciável, que a pessoa não se encontra nessa imagem, assim, nisso que a contemporaneidade muda a todo tempo. O que é a moda? O que é o momento? Qual que é a cirurgia do momento? Qual que é o procedimento do momento? Então, é isso que está sempre mudando constantemente, e isso que gera um incômodo muito grande, assim, nas pessoas, e de modo geral, o uso dos anabolizantes que cresceram, o uso de outras substâncias, as vitaminas, dentre outras coisas que entraram como saúde, e também o uso dos cosméticos, de dermocosméticos, de procedimentos, sei lá, e produtos para cabelo, de dermato, enfim, todos esses no ramo, assim, da beleza, a questão dos procedimentos estéticos que cresceram muito, a possibilidade de procedimentos, assim, que se pode realizar na face, o que você pode fazer, qual o tipo da cirurgia do momento, quais os tipos de lipo que tem. Hoje não é mais só uma opção, uma única proposta, tem várias coisas que se pode fazer, vários tipos de procedimento, vários tipos de método. Então, o que é isso que entra em excesso e que leva a um número muito grande desse uso, e o Brasil entra nesse rol, assim, num ranking, no primeiro ranking de procedimentos estéticos. E o que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Como vocês estavam discutindo, a psicanálise está em tudo, dá para a gente partir da psicanálise a partir de todos esses fatos, assim, o que a psicanálise tem a dizer sobre esse excesso que parte do corpo, o excesso que a gente vem vendo de transtornos alimentares, e de todas essas questões, assim, que parece que toma conta e que hoje não é difícil a gente achar casos, porque tá na internet o tempo todo, como o Marcelo estava discutindo no capítulo dele. A internet está aí, traz um monte de notícia de que fulano fez tal coisa e tal outro procedimento,
E como que isso vem, assim, a gente trouxe também o exemplo de uma cirurgia de rinoplastia realizada em casa, como as pessoas colocam a si em risco em prol desse eu idealizado e como que isso hoje se torna comum. Hoje mesmo eu estava, enquanto tomava café, estava assistindo o jornal aqui, local, eu resido em Goiânia, e estava passando a reportagem de uma moça que veio a óbito em decorrência de estar realizando um procedimento estético. E como que esse tipo de reportagem passa a acontecer, que a gente passa a ver com uma certa recorrência de pessoas que vêm a óbito em decorrência de, assim, de uma busca por essa imagem que está sempre ali se aperfeiçoando. E aí, essa é a proposta que a gente investiga, quais que são esses atributos do eu ideal, e para apontar essas modificações corpóreas, que tá assim, que são instáveis e performáticas, a gente percorreu principalmente os conceitos freudianos do eu ideal e do ideal do eu, e como que a gente pode pensar isso, percorreu assim a perspectiva da psicanálise sobre o sujeito, como que a gente se constitui sujeito e como que esses atributos assim da cultura vêm nos afetar, como que estamos inseridos nisso. E entramos no aspecto do gozo, que é a partir dos estudos de Lacan, é isso que se torna insaciável, de algo assim que insaciável. E essa é a proposta assim do trabalho. No decorrer a gente trouxe alguns elementos que eu trouxe da cultura, de coisas assim que eu achei na internet, de vendo no Instagram, olhei e falei, nossa, tal coisa, acho que é bacana a gente conversar sobre isso. E acho que a proposta do trabalho foi essa, de a partir dessas transformações assim do corpo, disso que a gente vê constantemente e tá aí o tempo todo, a gente pensar isso a partir da psicanálise, o que que a psicanálise tem a dizer sobre isso, o que que os conceitos que tanto Freud como Lacan trouxeram pode nos auxiliar nessa busca. Tanto que a busca começou com a gente procurando umas coisas meio bizarras, né? A gente foi para a internet, né, Madu? E a gente começou a procurar, a gente começou primeiro com umas roupas, né? O naked dress, que eu nem sabia que existia, que você veste pelado, né? É o modo de vestir pelado, né? Eu achei muito engraçado. E aí a gente começou a procurar e achar umas coisas curiosas, por exemplo, a coisa da harmonização, que eu só conhecia a harmonização facial, que a gente brinca que chama demonização facial, que tá todo mundo ficando com a mesma cara endemonizada, né? Aquela cara parada, assim. Mas aí, de repente, a gente começou a descobrir coisas, por exemplo, que para muitos deve ser óbvio, mas a gente vai investigando esse universo da estética e é impressionante, não há limites para o que se fazer. Por exemplo, a coisa, o pessoal quer ficar musculoso, mas não quer esperar o tempo para aquela musculatura crescer. Então, você tem ali harmonização muscular, ou seja, injetar preenchedores para parecer uma panturrilha musculosa onde não tem, para parecer um abdômen de gominho onde não tem, ou seja, para parecer. E aí você tem pessoas que aparentemente estão ali completamente exercitadas, que se for subir uma montanha vai ter um infarto no meio do caminho, vai ter um infarto talvez pelo uso de anabolizantes, vai ter um infarto porque, na verdade, não estão de modo algum em forma, estão informados, mas não informam, digamos assim, né? E aí é muito curioso, e aí, Madu, para a gente poder fechar, eu acho que uma pergunta importante é essa relação, então, qual que é a relação entre o corpo e a cultura contemporânea, e, sobretudo, com o capitalismo? Então, acho que tem uma amarração curiosa entre dinheiro, corpo, cultura e contemporaneidade. Vamos amarrar esse ponto para a gente fechar esse capítulo, Madu. Então, temos essa questão, né? Onde que entra o capitalismo e nisso tudo, onde que entra as redes sociais nisso tudo, e o que vocês estavam dizendo há pouco. A gente falando disso, agora mesmo deve aparecer algum patrocínio no Instagram, alguém dizendo sobre isso. E tem alguém ganhando dinheiro com essa insatisfação, com a nossa insatisfação da nossa imagem, aonde que isso leva? Essas fantasias, de onde vem essa ideia desse corpo ideal? É nós que criamos isso ou isso advém do outro? O que a cultura nos passa, assim, o que é passado de como, o que é belo, o que é a beleza? Então,
acho que parte disso, assim, disso que vem da cultura, que vem do outro, do que nos é dito, do que é belo, dessas nossas fantasias que são criadas pela cultura, pelo consumo, pelo que o tempo todo a gente está vendo, e isso vai, assim, fazendo parte de nós, a gente vai introjetando esse ideal do que seria belo. E a questão do consumo entra nisso, que o mercado está sempre criando algo novo, sempre tem um produto que esse produto vai mudar a sua rotina. Esse produto vai te trazer tal coisa, mas sempre tem algo novo. Então, assim, o que seria? Qual que seria o produto perfeito? Qual que seria o procedimento perfeito? Acho que a questão do capitalismo, do mercado, do consumo, entra junto disso da rede social, que está ali sempre mostrando alguma coisa. E eu achei interessante que eu havia comprado algo na internet, um cosmético na internet, e chegou agora há pouco, antes de começar, e na caixa veio escrito, eu até deixei aqui, que está escrito aqui, use sem moderação e desperte a sua luz. E fiquei pensando sobre isso, assim, como que a gente discutindo sobre isso e vem um produto com a embalagem, use sem moderação e desperte a sua luz. Ou seja, olha, realmente foi um time perfeito. Veja, use sem moderação. A única possibilidade, então, de você saber sobre você, despertar a sua luz, é que você se exceda. Use sem moderação, que você mergulhe nesse funcionamento excessivo dos nossos tempos. Isso é maravilhoso. Aí foi um timing perfeito dessa caixa. Leona, você levantou a mão? Isso, boa noite, pessoal. Boa Eu noite. estava ouvindo vocês comentarem sobre o lugar da mulher na contemporaneidade. Uma das coisas que me fez pensar é sobre o nome da Alexa. Por que a gente chama a Alexa como se fosse uma mulher? E também entraria a questão da função materna, essa função que pode ser controlada ou não. E até mesmo nas palavras a gente verifica que a cultura é uma palavra feminina. Daí deu para pensar bastante coisa sobre o que a gente coloca e qual é a função materna de hoje em dia na nossa vida, não é? É realmente interessante. Diga, pode falar, Lomi. Não, eu só queria pegar uma coisa que estava no trabalho também, a tradução do nome Eva, né? É mãe de todos os viventes. A primeira mulher simbolicamente criada ali na Bíblia, a tradução do nome é mãe de todos os viventes. Então, existe lá no mito, criado há 2000 anos, e ainda hoje parece que uma relação entre esses dois significantes, né? Mãe e mulher. E não à toa, Freud, a saída que Freud dá para a feminilidade, uma das é a maternidade, né? Então, e que isso Freud criou lá no século XVIII, mas ainda tem reverberações ainda hoje. Então, isso realmente é interessante como que a gente vai percebendo a questão do corpo, a questão dos excessos. A contemporaneidade, ela é o resultado neste momento, e depois no outro momento, mas um resultado desse contínuo. Agora, esse contínuo que, então, causa impactos, a gente fica, então, estagnado diante dele. Por exemplo, aí eu vou agora para o capítulo da Carmen. Ora, um dos impactos são as violências nas escolas. Então, as escolas hoje se tornou talvez um dos lugares em que a gente tem assistido impactos da contemporaneidade que fazem com que a gente tenha que parar e pensar, olha, peraí, a gente está indo num lugar perigoso. A gente tem a questão das telas e uma enorme dificuldade de aprendizagem, a gente tem aí 75% da molecada querendo ser influencer digital e sem querer estudar, evasões altíssimas nas escolas, a gente tem, pegando aí na arquitetura, Raquel, que você estava colocando, a gente tem um outro trabalho que a gente estava conversando sobre, por exemplo, a mudança da concepção das casas da classe média. Se antes você tinha um investimento maior na construção da casa, nas áreas comuns de convivência, agora multiplicam-se as suítes, cada um na sua própria suíte, sem encontrar com ninguém, usando telas pessoais. Ou seja, e aí isso tudo vai transbordar onde? Num dos principais lugares, o efervescer nas escolas. E aí a Carmen propôs, então, Carmen também é professora aqui na Universidade Federal de Catalão,
junto comigo, e propôs, então, o sujeito contemporâneo, adolescência e violência em escolas no pós-pandemia da Covid. Porque no pós-pandemia, os números, eles mais do que triplicaram, quadriplicaram em relação à violência dentro das escolas, inclusive levando a violências gravíssimas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, Carmen. Boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade, bom rever minhas colegas aqui, né, saudades de todos. Então, nós pensamos à época, né, na produção do texto, em pensar esse sujeito contemporâneo na sua adolescência e tentar identificar um pouco o processo de adolescer, todas as questões que vêm com esse sujeito na contemporaneidade, que está adolescendo nesse movimento completamente diferente, rápido, fluido que nós temos, e quais são as respostas, né, que esse sujeito, no seu processo de adolescer na contemporaneidade, nos ofertam. E aí nós cruzamos esse elemento com o fato do aumento do número de violência nas escolas no pós-pandemia. E foi um fato muito interessante, porque durante a pandemia, esse sujeito adolescente, ele conseguiu se esconder atrás de uma tela, né, se esconder atrás de uma letrinha, e ele não precisava levar esse corpo adolescente para os espaços, ele não precisava conviver, ser atravessado pelo olhar do outro neste corpo que estava em profundas transformações. Então, quando há um retorno, né, da pandemia, que as aulas voltam ao sistema presencial, a gente observou o crescimento do número de violência nas escolas. E a gente tentou, então, fazer uma leitura no sentido de compreender que este corpo em transformações, nesta contemporaneidade extremamente fluida, fez com que esse adolescente buscasse formas de se colocar, né? E uma dessas formas era a violência. Então, a gente tinha muitos casos, né, em que os alunos tinham comportamentos extremamente violentos pelo simples fato de precisar sair de casa e ir para a escola. Associado a tudo isso, a gente tem um sistema educacional, principalmente aqui em Goiás, né, onde não há um acompanhamento psicológico desses adolescentes, não há um espaço de escuta, de acolhimento, de trocas para esses adolescentes. E isso fez com que, então, essas questões da adolescência na contemporaneidade atravessada pela pandemia levasse a respostas de extrema violência no espaço escolar. A gente trabalhou com obras de Freud, Lacan, Jacques Lamillère, Maria Ondina, para a gente tentar entender esse sujeito e o processo de adolescência. E, ao final, a gente entende, então, da importância que se pensar nesses espaços de escuta, de acolhimento para adolescentes no espaço escolar, como forma de combater a violência nesses espaços e dar suporte para esse sujeito que está nesse momento de transformação, por ser adolescente e por ser adolescente em uma sociedade contemporânea marcada, né, por todos esses elementos que a gente vem discutindo. E percebe, Carmen, que você fala aí de espaço, e não é à toa, e vê, Raquel, como a nossa conversa aqui com a arquitetura vai longe também. Por exemplo, no governo do estado de Goiás, no governo do estado de São Paulo, e outros estados vão passar por isso, a gente tem visto a privatização de alguns serviços nas escolas, de alguns espaços nas escolas. Por exemplo, a cantina e a parte de comida, né? E os refeitórios. Ora, por que isso é importante? Você sabe que, primeiro, tem gente que vai para a escola por causa da merenda, tá? Você tem muita criança que você conversa, o que você mais gosta na escola? A merenda. Qual a parte melhor da escola? O recreio. E aí, de repente, você terceiriza esses espaços. Ora, esses espaços, e não é à toa que a gente está chamando de espaço, né, Carmen? São espaços em que a criança pode ser finalmente observada. Porque, veja, na sala de aula, o professor está dando conteúdo. Ele está dando matéria, ele está preocupado de terminar em 45 minutos, porque as aulas são cada dia mais curtas, era 1 hora, baixou para 50, agora foi para 45, daqui a pouco vai ser 40, 35, sei lá, cada dia mais curtas as aulas, e ele tem que dar um conteúdo super extenso. Então, veja, em casa,
cada um dentro da sua própria tela. Na escola, esses espaços onde a criança poderia vir a ser observada está sendo privatizado. Aonde, né, Carmen, que a gente vai conseguir localizar essa violência em ebulição antes que ela ecloda num atentado? Em que espaço, hein, Carmen? Em nenhum espaço, né? Porque você não proporciona, não fomenta isso na escola. A família também, ela tem uma série de dificuldades com esse sujeito que está em processo de adolescência. Então, assim, a própria sociedade já coloca um peso muito grande nesse sujeito adolescente, né? Uma série de cobranças, de imposições, de imperativos. Então, você não tem esse espaço. Hoje, no governo de Goiás, após esses casos de violência, o Ministério Público entrou com uma ação obrigando que o governo oferecesse suporte psicológico nas escolas. E o que o governo fez? Ele contratou uma empresa terceirizada que presta serviços na área de psicologia, e você tem psicólogos que ficam rodando nas escolas propondo tarefas em grupo. Não há, por exemplo, o momento da escuta individual para esses adolescentes, que é um ponto também que a gente traz. O trabalho com as terapias de grupo, as palestras, eles são importantes? Sim, eles são importantes. Mas esse sujeito precisa de um espaço individualizado e de escuta para que ele consiga elaborar o seu processo de adolescer, o seu processo de adolescer na sociedade contemporânea, e que ele consiga elaborar como lidar nessa sociedade, como ser, como pensar o seu desejo, como pensar como sujeito nesse contexto. E aí, antes de passar para o próximo capítulo, Raquel, fala rapidinho e a gente passa para o próximo capítulo. Diga. Seu microfone, Raquel, está fechado. Aí. Pronto. Vou falar rapidamente, eu como arquiteta, mas não sou arquiteta, eu sou mãe de 2 adolescentes que passaram a adolescência na pandemia e estudam em escolas públicas. Então, eu tenho exemplos em casa de amigos, de colegas que viveram no cerne do problema tudo isso que nós estamos falando. A arquitetura escolar é um caso muito sério. Quando os alunos foram para a arquitetura virtual, eles se sentiram seguros o suficiente para poder brigar entre si, para poder ter um entrave, para poder estudar quando quiser, porque eles estavam protegidos pela tela. Né? No momento em que eles retornam ao presencial, eles retornam aos espaços físicos escolares. E o que são esses espaços físicos escolares? Eles são espaços panópticos. Eles são os espaços de Foucault que são pensados para presídios, escolas e conventos. Ou seja, eles são pensados para que a pessoa que está ali controlando ou observando os alunos, ela controle tudo o que está acontecendo, o aluno não vê que essa pessoa está lá, mas sabe que ela está lá controlando. E esse controle é um controle opressor, porque ele uma janela escura olhando para você, mas você não sabe nem se tem alguém atrás da janela. Você tem que manter seu comportamento. Eles voltam para esse espaço opressor depois de ter tido uma vivência com aqueles mesmos alunos online. Então, eles se sentem mais livres, mas essa liberdade não é aceita. E aí, a violência nas escolas, ela vai ficar cada vez maior, porque não entra no cotidiano deles, do que eles habituaram durante 2 anos, não ser vigiados. E essa informação ela é assustadora, né? É uma arquitetura para convento. Anotei aqui: convento, presídio e escola. Carmen, isso explica toda coisa. Convento, presídio e escola. Isso está no Vigiar e Punir, do Foucault. Essa realmente é interessantíssimo. Você sabe que um tempo atrás, eu estava estudando, que eu achei muito interessante, e eu trabalho com unidade prisional, a gente tem um projeto, inclusive amanhã inaugura o Escritório Social de Goiás, que a gente está desde 2017 batalhando por ele. E aí eu estava estudando justamente a arquitetura das unidades prisionais, mas me falhou que as escolas e os conventos
entram nessa mesma lógica. Isso é Nessa mesma assustadoramente lógica. maravilhoso de se pensar. Vou voltar nesse tópico. E aí eu Isso. queria, veja, e para onde que a gente caminha nisso tudo? Será que é possível, é permitido na contemporaneidade envelhecer? Porque a gente está falando aí da dificuldade de ser adolescente e retornar para as escolas depois da pandemia. Prova de que não está nada fácil, a evasão escolar, o fracasso escolar, a violência dentro das escolas, e tudo isso que a Carmen foi trabalhando, sobretudo em torno da violência das escolas, e que a gente buscou, né, Carmen, com os números mesmo. Olha quantos porcentos aumentaram, olha quais foram os atentados, as tentativas, os que se sucederam, os que conseguiram ser impedidos, quantas pessoas se machucaram, quantas pessoas morreram, o que está acontecendo? E aí a próxima questão que ficou na nossa cabeça foi, envelhecer pode? Porque, veja, a gente tem a questão do impacto da internet, a gente tem a questão da construção de um certo lugar da mulher, que leva a essa questão desse corpo, esse corpo que... Como é que é a frase aí, Madu? Esqueci já a frase do... Use sem moderação e desperte a sua luz. Isso, que a única possibilidade, então, de você despertar a sua luz é você consumir sem moderação, ou seja, no excesso. E aí, na sequência, fomos para essa violência na adolescência. E a pergunta que fica na sequência é, envelhecer pode? E aí, o título belíssimo desse último capítulo é O Tempo é Irrealizável. Essa frase está entre aspas, porque ela tem dono, e a Nádila vai falar um pouquinho sobre ela. O envelhecer na contemporaneidade. E aí, Nádila, estamos autorizados a envelhecer? E como diz o Dialen, uma vez perguntaram para o Dialen, o que você acha sobre a velhice? Ele, olha, dadas as opções, né, a outra opção que não envelhecer é a morte, mas estamos autorizados a envelhecer? Ou, como o filme Substância, é mais provável correr o risco de não haver viabilidade, né, vida possível, viável, do que envelhecer. Nádila, fala um pouquinho para a gente como que é envelhecer na contemporaneidade. Então, boa noite a todos. Na verdade, a primeira coisa que eu pensei, né, quando eu chamei a Renata para a gente conversar um pouco sobre a questão do envelhecimento, foi na singularidade da velhice. E aí a gente foi se dando conta, né, de que não seria possível falar de sujeito sem falar de cultura, porque um é resultado do outro. E aí isso nos levou a caminhar, né, nesse processo de investigar como é que é envelhecer nessa cultura onde é pregado esse imperativo do novo, do transitório, efêmero, temporário, e do culto ao belo, ao jovial, e como que o sujeito, né, nesse tempo do envelhecimento, no tempo da velhice, na verdade, subjetiva o seu próprio processo, né? E aí a gente foi trazendo alguns elementos da cultura, como esse fragmento que está aí no título do capítulo, né? Que é um fragmento de uma peça da Simone de Beauvoir, e que é muito interessante, inclusive, se vocês tiverem oportunidade, a Fernanda Montenegro faz uma interpretação belíssima dessa peça. E aí a Simone de Beauvoir vai trazer essa questão de viver sem tempos mortos. E aí eu acho bem interessante começar a discutir a partir daí, porque a Mucida é uma autora que vai discutir bastante a questão da velhice, né? Mas, atualmente, ela traz sobre a questão da passagem do tempo, que como a passagem do tempo é algo totalmente da ordem subjetiva, às vezes se tem a impressão de não se ter envelhecido. E aí, isso pode ser causador de um paradoxo grande, né, para esses sujeitos, principalmente, assim, nessa experiência da cultura. E aí, durante da nossa transitoriedade no texto, eu e a Renata vamos trazer um pouco sobre isso, né, dos elementos da cultura, trazendo também uma música lindíssima do Cazuza, e outros elementos também, para a gente poder delinear essa discussão. E a gente partiu também de entrevistas, né, porque não dá para falar de velhice sem ouvir os sujeitos que estão instaurados nela, né, então a gente partiu de algumas entrevistas que foram também belíssimas e cheias de conteúdo, para tentar trazer alguns pontos, né, desse atravessamento.
E aí eu achei, assim, pontualíssimo o filme A Substância, né, que a Renata trouxe aí também na sua narrativa. Eu até tinha indicado para a Madu quando eu assisti, e curiosamente também foi um filme que chegou até mim por conta de pacientes mesmo, que esse filme tem mexido em algumas coisas por aí, né? Eu acredito que com as pessoas. E, enfim, a gente traz tudo isso, vamos trazendo alguns elementos da cultura, do sujeito, e discutindo, né, esses paradoxos que o sujeito se encontra, tanto do envelhecimento corporal, que não atravessa o sujeito na sua ordem atemporal do inconsciente, tanto pelas insígnias da cultura, né, que tem determinantes específicos, que prega o culto à jovialidade, e traz também algumas premissas já postas com relação à velhice, não considerando a sua perspectiva totalmente singular. Acho que de início é tipo isso. Então, e se você fosse escrever depois de assistir Substância, o que mudaria aí? Sério, esses dias mesmo, na pós-graduação, eu até sugeri esse filme numa discussão que a gente estava fazendo, porque para a gente tentar encontrar as amarrações que existem nesse filme sobre os campos, né, do real, simbólico e imaginário. E tem tanta coisa para discutir sobre, que, assim, sabe, eu considero, né, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei assustada, de fato, porque ele traz esse teor meio bizarro, mas que, na verdade, não é tão bizarro assim, se você for olhar de outra perspectiva, né? Que foi, inclusive, por isso que eu tinha indicado para a Madu, que eu acho que fala muito sobre esse corpo em transbordamento a qualquer custo. Não existe... Inclusive, a parte mais assustadora do filme, para mim, não é quando a coisa vai avançando. Quem não assistiu, a gente está fazendo spoiler, tá? Sinto muito, mas a gente está fazendo spoiler. Mas a parte mais assustadora, para mim, é a parte mais próxima da realidade, que é quando ela pega um líquido, que eu sei lá que porra é aquilo, e injeta no próprio corpo. Vem escrito uma caixa, use. E ela usa. Aquilo, para mim, é assustador, gente. Como é que você coloca uma substância que você não sabe o que é no teu corpo? Isso é assustador. O que acontece depois, para mim, aí já é ficção. Ficção é até mais leve. Aquilo é assustador. Então, por exemplo, alguém vira e fala assim, olha, vamos usar remédio para diabetes, para você emagrecer, injeta essas canetinhas aqui todo dia. E aí, de repente, você tem até um impacto e falta de medicação para diabetes, de tanto que o pessoal está usando canetinha emagrecedora, que se tornou agora canetinha emagrecedora, sendo que, na verdade, é remédio para diabetes. Eu falo com a minha mãe, ela chega com uns negócios diferentes, e está tomando isso, com aquilo. Que é isso, mãe? O que você está tomando? Ah, diz que é bom para isso e é isso. Mãe, quem diz que... Então, quem foi esse que disse que... Para mim, essa é a parte mais assustadora, não é a ficção. A parte mais assustadora não é aquele corpo que se divide, né? Sim. A parte que mais me assusta é alguém pegar um vidrinho, sabe igual a Alice no País das Maravilhas? Uhum. Coma, beba, pegar um vidrinho e beba. Sei lá o que é aquilo que vai fazer com o corpo. Isso é mais assustador. Agora, uma coisa interessante, Nájila, que isso conversa, inclusive, com o texto da Luami também, a quantidade de referências mitológicas ali, tanto que o filme encerra com o mito da Medusa, né? O quadro do Caravaggio da Medusa. Então, a quantidade de mitos, eu fui assistindo e só fazendo checklist mito. Falei, gente, esse filme vai me obrigar a ler 15 mitos diferentes, porque eu só fui ali, mito 1, mito 2, mito 3, mito 4, fleta trabalheira que esse negócio vai me dar. Porque a Luísa resolveu escrever justamente sobre substância. Eu falei, você está me dando trabalho, porque agora eu estou relendo um monte de mito. Mas percebe, Nájila, para mim essa é a parte mais assustadora, e não é ficção. Alguém diz, injeta, e você injeta, bebe, e você bebe, come, e você come, sem saber que diabo você está enfiando no teu corpo, pela simples fantasia de que você não vai envelhecer. Isso, para mim, é assustador. Na verdade, eu nem sei pontuar qual é a parte mais assustadora para mim, mas dentre elas, é aquela cena que ela já está toda, né, desfigurada,
E aí ela liga para o pessoal, que são os responsáveis lá, né, pelo uso da substância, e aí eles perguntam se ela quer parar o experimento. E mesmo com tudo que já está acontecendo com ela, com todo o sofrimento que é visivelmente, né, perceptível nela, ela diz que não. Então, assim, qual é o custo, né? Não se é possível envelhecer de fato. E aí ela vai, assim, eu acho que um outro ponto que me chama muita atenção é que também a questão do desejo daquela atriz fenomenal, a atriz central, né? Quando ela é convidada para sair, né? Que ela ainda não está fazendo uso da substância assim tão a fundo, e aí ela não vai, né? Porque a Emicida traz isso, né? Que é como se fosse um estágio do espelho de novo, só que um espelho quebrado, porque essa é uma outra imagem que a pessoa tem de si. Exatamente. Sandra? Gente, que riqueza de informação. Agora eu faço que nem aqui, como a gente costuma dizer, eu estou bege de tanta coisa assim espetacular. Mas eu me identifiquei um pouco com as questões que a Raquel trouxe por conta de um trabalho que eu fiz no tempo da faculdade. A gente trabalhou a questão da psicanálise e os espaços das universidades, né? Como eles são trabalhados, programados, projetados dentro dessa perspectiva Foucaultiana, tanto do olhar, né? E também da escuta nos corredores. Então, assim, a gente fez um trabalho buscando dos refeitórios e tentando observar o que nos era observado. A gente fez o trabalho ficando nas rampas, ficando nas escadas, nos espaços, e causou, assim, uma certa sensação de constrangimento, porque de todos os lugares a tesouraria nos enxergava, as coordenações nos enxergavam, as diretorias nos enxergavam porque ficavam em andares tão coniventes com as salas. É o controle, né? Com os espaços de ambientação. É o controle, é o Big Brother. A gente começou a pensar em merendar e fazer alguma refeição no jardim da universidade. Olha, a gente não vai mais merendar, a gente compra aqui e vai. Deveriam ter feito. A transgressão é sempre positiva. Essa foi essa, e nós fizemos um trabalho, apresentamos isso, e virou TCC, né, do pessoal da arquitetura também, a gente fez isso juntos numa semana de trabalho. Então, eu queria dizer para a Raquel, assim, o quanto a psicologia em si, as psicologias em si, elas não se dão conta, às vezes, desses espaços de movimento, tanto na escola, como a Carmen também falou, né, e a fala da Carmen me trouxe o tempo da faculdade de pedagogia, que eu também sou pedagoga, psicologia, essas coisas, e trabalhei muito tempo com corpos objetos das pessoas com deficiência. Crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, autistas e outras síndromes mais, né? Então, a gente estava ali naquele espaço que até então era chamado de segregador, mas enquanto coluna de omissão do Estado, era o único universo que eles tinham. Né? As instituições podem ter todas as suas demandas, digamos, históricas, socialmente falando, como repressoras, mas havia uma ausência da sociedade civil junto com aquelas crianças. Então, a gente estava ali, junto a ONGs, tentando fazer algo que fosse possível para. Então, a Carmen traz essa questão que me foi muito cara com esses corpos, né? E a Madu também traz, e eu sou pesquisadora de marcadores sociais da deficiência, Madu trabalho com pessoas com deficiência, as mulheres na amamentação e corpos femininos que mudam, né? Mulheres com deficiência e o processo de amamentação tem sido uma reverberação de coisas que eu já passei no meu mestrado, né, e agora estou tentando aqui, Sandra, trazer essa questão no meu doutorado também.
E aí você percebe, veja, a gente foi ali sentar e falar, vamos falar sobre os impactos da contemporaneidade. Pegamos 5 tópicos. Na verdade, só dessa conversa aqui, a gente já pegou mais uns 30. Isso que é legal. Certeza, professora, né? Isso significa que a gente precisa continuar nessa... Como que a gente utiliza da teoria psicanalítica, essa teoria que começou a ser construída há mais de 120 anos, para repensar e pensar o que está acontecendo e de que modo isso impacta no funcionamento da vida, da sociedade, das pessoas, na relação com o corpo, com o envelhecimento, na adolescência, na violência. É esse o nosso trabalho que a gente faz nesse livro. Depois desse vai vir mais um, que a gente já está trabalhando, e aí vamos seguindo nessa sequência. Tiago, para a gente poder fechar? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos, parabéns aí para os escritores, é uma obra bem interessante. Uma palavra, um significante que ficou muito forte para mim foi o excesso e o exceder. E aí eu acho que de alguma maneira ele amarra um pouco o que vocês trouxeram, quando o Marcelo fala da questão de que o nosso desejo é guiado por uma nuvem, que não é mais um inconsciente nosso, é de alguma maneira significantes produzidos por um desejo capital, um desejo econômico, né, que fazem a gente buscar, a gente vai caminhar para um mito de uma mulher que excede o limite que é imposto. Então ela vai ao além, ela busca o conhecimento da reva, e aí a gente vai para tudo aquilo que não cessa e não cede. Usar o ex como negativo ali, e aí quando eu não cesso minha busca por uma certa perfeição física, ou quando eu não cedo espaço para o outro no ambiente escolar, só emerge violência. E aí quando eu não cedo, eu não permito que o tempo passe, eu não me permito envelhecer. Eu acho que o significante de exceção ficou muito forte na fala de vocês todos, eu achei muito interessante, vou baixar o livro para ler, e dou aqui o parabéns para todos. Exatamente isso, Thiago. Essa coisa do excesso, essa coisa do atravessamento. Então, assim, o convite é para que o convite é que vocês leiam, então, aí essas provocações que a gente foi fazendo a partir da obra do Freud e do Lacan, e a gente segue fazendo outra e outra e outra. Nosso movimento é circular. Eu e o Daniel estamos construindo já uma postagem para amanhã, né, Daniel? Sobre essa questão do corpo. Né? Porque, no final das contas, esse debate eu acho muito gostoso, entende? Então, a gente segue construindo, segue escrevendo, segue produzindo e fazendo isso que a gente gosta tanto, né? Que é viver da psicanálise. Beijo para todo mundo, adorei estar aqui. Obrigada, minhas colegas, a Madu, Marcelo, a Carmen, a Luabi, Nájila. Obrigada por esse nosso embate-debate. Gostei muito do resultado e vamos continuar produzindo. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. E amanhã voltem lá com uma postagem minha com o Daniel sobre o corpo na contemporaneidade. Beijo para todo mundo. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Parabéns pelos textos. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.